Pessoal, vou mandar no grupo da sala agora um link, beleza? Esse link você não precisa acessar agora, é só o link da apresentação, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Aí, qualquer coisa, caso você não tenha como ver a minha tela agora, na aula gravada, vocês podem ver lá bem direitinho, tá bom? Então, Mas não tem como tu colocar a tela aqui no aplicativo, não, Rafael? não, eu vou compartilhar agora no aplicativo. Ah, tá, entendi. É Tá. caso alguém não possa ver, aí pode ver na aula gravada. Ah, Estão vendo minha tela? Verdade, não. Sim ou não? Sim, sim. Não, não, Rafael, não tô vendo, não não. tô vendo, não. Certeza? Pois bota nela que você vê. Absoluto. Agora eu tô vendo. Eu tô vendo aqui. Pronto. É só um delayzinho, eu acho. Daqui a pouco é normal para todos. PHP, introdução, síntese Pronto. do linguagem. Então, bora lá. Como alguns já possam ter visto a aula em vídeo que eu mandei lá no grupo, aquele link, no Uhum. sala de aula. Então, eu vou começar falando sobre a introdução, novamente. Caso fique um pouco repetitivo ou caso alguém tenha dúvidas, a gente vai fazer um tira dúvidas no final da aula, tá bom? Então, bora lá. O que é o PHP? Inicialmente, PHP é uma linguagem interpretada e de código aberto, tá bom? O que é uma linguagem interpretada? Vocês lembram lá no Java, que eu expliquei lá no primeiro ano que o Java precisava de uma JVM para poder ser compilada? Uhum. Pronto. Sim. O que isso quer dizer? Que lá no Java, o nosso código Java, todo bonitinho que a gente criava, tem que passar por todo um processo para gerar um outro arquivo, parece que esse outro arquivo fosse executado. O PHP não. O PHP ele é interpretado por quem? Pelo nosso servidor. Então quer dizer que o PHP, além de ser interpretada, é uma linguagem que é executada do lado do servidor. Vocês lembram que eu falei lá no JavaScript que o JavaScript era uma linguagem interpretada no navegador e ela é executada tanto no navegador, no client side, quanto no server side. Lembram disso? Sim ou não? Sim. Pronto. Então quer dizer que o PHP ele é interpretado, executado dentro do servidor e nos é retornado via HTML para o navegador. Daqui a pouco, um pouquinho mais para frente na apresentação, eu vou mostrar tipo um caminho da informação. Mas enquanto isso, atentem-se a o PHP é uma linguagem interpretada e de código aberto, beleza? Então, dando continuidade. Curiosidade também, a sigla PHP significa PHP Hypertext Processor. O primeiro P de PHP é o próprio PHP, beleza? Hypertext, o H é do H e o P de Processor. Esse tipo de anagrama, ele é conhecido como anagrama recursivo, onde uma própria letra chama o próprio nome original. É só uma curiosidade, certo? Qual é o foco do PHP? É no desenvolvimento de sistemas web, tranquilo. E pode ser utilizado junto com HTML para a criação de páginas dinâmicas. Igualmente, o JavaScript, que tem a função de dinamizar as nossas páginas estáticas, o PHP faz a mesma coisa, tá bom? Só que tem umas particularidades que vamos ver já já, beleza? Até aqui tem alguma dúvida, pessoal? Repete, repete aí, Rafael. Na hora. Ó, vou só pontuar o que é o interessante que vocês aprendam agora, tenham em mente. O PHP é uma linguagem interpretada, ela é executada do lado do servidor e ela tem um código aberto. Beleza? Esses são os três pontos iniciais para vocês
terem o primeiro embasamento para poder iniciar no PHP. Interpretada do lado do servidor, código aberto, interpretada, código aberto e executada do lado do servidor. Tá bom? Continuando. Na parte da história do PHP, vou só fazer algumas breves citações também. O PHP é uma linguagem desenvolvida lá em 1995. É um ano mais velha do que eu, essa linguagem, certo? Ela foi desenvolvida pelo dinamarquês, que teve passagem em 3 países, se não me engano, foi Dinamarca, Noruega e Canadá, ou algo do tipo. O Ramos, ele iniciou um PHP com uma pergunta bem simples. Ele tinha um site X lá e ele pensou: como é que eu faço para desenvolver ou para saber quantas pessoas visitaram meu site? Então, esse foi o insight dele inicial para desenvolver essa linguagem. Ele utilizou alguns conhecimentos que ele tinha em algumas linguagens. Se não me engano, foi o Perl e o C, para dar origem ao PHP. Então, se vocês forem pesquisar, forem estudar mais à frente essas linguagens, Perl, C, vocês irão ver lá. E essas duas linguagens têm muito código, muita sintaxe parecida com o PHP, tá bom? Então, dando continuidade, atualmente ela é administrada pelo DPHP Group, beleza? Ela tá na sua 7ª versão, que foi lançada em 2014, tá bom? E ela sempre tem continuidade, ela não parou de ser continuada, então por isso que ela está no top, acho que no top 10 ainda, no top 10 não, top 5 das linguagens de programação mais utilizadas. Então, beleza. Falamos o que é, sabemos um pouco da história. Vamos dar continuidade. Como que a gente pode imaginar que é o PHP? É um código gigantesco, que é um código burocrático, que nem o Java? Não. Bom, é algo bem simples, até mais simples do que criar códigos JavaScript, tá bom? Então vamos lá. Como qualquer linguagem de programação, o PHP precisa de tags para que ele possa ser interpretado como código válido. Então lembram lá no JavaScript, o JavaScript tinha a tag script, type, text, JavaScript, e tudo que está dessa linha até o fechamento do script são códigos JavaScript. Com o PHP tem algumas formas de poder para a gente poder codificar. A primeira é menor que interrogação PHP e tudo que está aqui dentro é o código, certo? E a segunda é menor que interrogação e código. A diferença dessa primeira para essa segunda é somente o nome PHP. E lá embaixo, na terceira opção, temos algo que é mais comum a gente, que a gente já estudou, o JavaScript, que a abertura do JavaScript é dessa forma, não é? E no PHP também podemos fazer da seguinte forma: script, language e coloca PHP, tá bom? Então, por enquanto é isso na parte da sintaxe do PHP, e vamos um pouco mais com teoria. Daqui a pouco a gente começa com a parte boa, tá bom? Então, bora lá. O PHP, como já falei, ele roda do lado do servidor, tá bom? O PHP é focado principalmente no desenvolvimento de aplicações web, mas não impede que ele seja usado para criar programas desktop, tá bom? Nada impede, mas o PHP tem um foco principal na programação de aplicações web, certo? Então vamos fazer um pouco de leitura aqui. O PHP é focado principalmente nos scripts do lado do servidor. Portanto, você pode fazer qualquer coisa que outro programa
CGI, que é Common Gateway Interface, pode fazer, como coletar dados de formulário, gerar páginas com conteúdos dinâmicos ou enviar e receber cookies. Mas o PHP pode fazer muito mais. Então, continuando, como vocês acabaram de ver que o PHP roda do lado do servidor, alguém pode estar se perguntando: então precisarei de um servidor para usar o PHP? Sim e não. Mas daqui a pouco eu respondo precisamente essa pergunta. Pessoal, tem alguma dúvida? Não. Não? Então vamos dar continuidade. Aqui, ó, eu tô trazendo para vocês um esquemazinho da comunicação na Web 2.0, tá bom? Essa segunda imagem aqui, onde tem um bonequinho e algumas abas, é nosso navegador, onde qualquer usuário está usando ele, tá certo? Como é feita a comunicação? Oi? Rafael? Oi? Rafael, Pois tua não? voz tá saindo igual de robô aqui. Como é? A tua voz tá saindo igual. A tua voz tá saindo igual de. Aqui tá normal. Acho que é conexão. Aqui tá saindo igual de robô. Acho que é a tua conexão. Mas caso tu não entenda agora, Nayara, eu tô gravando essa aula pra colocar no YouTube. Aí lá tu vai ver normalzinha, tá bom? Tá bom. Então, ó, dando continuidade, vocês na disciplina de redes já viram a comunicação cliente-servidor, não já? Não, nós nem tivemos ainda, macho. Ai. Mas não importa tanto agora. Mas já adiantando, certo? A comunicação cliente-servidor é onde um terminal se comunica através de requisições com o servidor. Da mesma forma é com o PHP. Então imagine que vocês estão acessando um Facebook da vida, certo? Lá no Facebook, naquela parte de autenticação, quando você vai colocar seu e-mail e sua senha, certo? Quando você digita e clica no botão logar, você está enviando uma requisição para o servidor, certo? O servidor vai processar e vai devolver para o cliente. Inicialmente seria só isso, tá bom? Lembrando o protocolo HTTP. Vamos aqui para baixo um pouquinho, ó. Como é feito essa comunicação? Isso aqui que eu falei para vocês é a parte visual, que é a parte mais comum que a gente tem conhecimento. Aqui embaixo, ó, como é feito? Eu tenho o meu site, certo? Desenvolvido com HTML, CSS, JavaScript, certo? Ele vai enviar, acho que esse negócio está no meio, né? Pronto. A nossa página vai enviar os dados que o usuário colocou, certo? Solicitando do servidor. Aonde no nosso servidor terá alguma linguagem de programação, nesse caso o PHP. O PHP vai processar tudo dentro do servidor e nos vai retornar para nosso site, certo? Nossa estrutura, todos os dados processados, tá bom? Então, resumindo, o cliente coloca o e-mail e a senha, envia para o servidor. No servidor vai ter alguns arquivos PHP ou qualquer outra linguagem. Ele irá processar e caso a autenticação esteja ok, caso senha e caso seu e-mail batam com o que tem no banco, ele vai retornar para vocês a página logada, tá bom? Resumindo, é isso. Para vocês, ficou alguma dúvida? Podem falar, galera. Não. Então, dando continuidade. Então, a gente acabou de falar que é necessário ter um servidor para poder trabalhar com PHP, certo? Então, algum pode estar pensando, ah, meu Deus, eu tenho que ter um computador potente, eu tenho que fazer isso, aquilo. Não, é bem simples.
Existem alguns programas que eles simulam um servidor, certo? Então, bora ver quais são. Os mais comuns que nós iremos utilizar tanto nessa área de educação, nessa área de aprendizagem, quanto também na área profissional para poder trabalhar, para criar alguma aplicação, é o AMP Server e o XAMPP. Ambos podem ser utilizados tanto no Windows quanto nas distribuições Linux. Porém, o AMP Server é mais voltado para nosso Windows e o XAMPP um pouco mais para distribuições Linux. Mas nada impede que você possa utilizar da forma inversa, tá bom? Então, resumindo, o AMP, esses dois programas, eles vão criar no seu computador uma simulação do que seria dentro de um servidor, certo? Então, um pouco de leitura agora, ó. O AMP Server é uma plataforma de desenvolvimento web no Windows que permite criar aplicativos dinâmicos com o Apache 2, o PHP, MySQL e MariaDB, certo? Essas nomenclaturas aqui vocês irão se acostumar com elas, tá bom? O Apache é aonde iremos executar nossos códigos, tá bom? O PHP, no caso, seria a nossa linguagem. O MySQL é o nosso linguagem de programação para banco de dados. E o MariaDB também. Então, isso aqui é bem grosseiro o que eu estou falando agora, mas com o passar do tempo eu vou explicando cada um mais detalhadamente, tá certo? Então, algumas definições a mais sobre o AMP. O AMP, quando vocês forem instalar ele vai instalar tudo isso daqui para vocês automático. Então, clicou, avançou em instalar, ele já vai fazer tudo isso aqui para vocês. Não precisa configurar nada, tá certo? Você poderá ajustar o servidor sem querer tocar nos arquivos de configuração, como eu acabei de falar. O melhor de tudo é que no AMP está disponível gratuitamente. Então você não precisa comprar, não precisa alugar, não precisa pagar mensalidade, nada do tipo, tá certo? E vocês podem instalar para as arquiteturas de 32 e 64 bits, beleza? Porém, ele não é compatível com o Windows XP, o SP3 e o Windows Server 2003, tá certo? Então, quando vocês acessarem essa apresentação com o link que eu enviei no grupo, vocês irão nesse slidezinho e clica nos links caso vocês queiram baixar o AMP ou o XAMPP, tá bom? Basta clicar no link e baixar. E o XAMPP, pessoal, também é fácil de instalar, certo? Ele é possível instalar nas distribuições Linux, Solaris, Windows, Mac, certo? Então ele é um pouco mais versátil do que nosso WAMP. O pacote inclui o servidor Apache, MySQL, PHP, Perl e um servidor FTP, tá bom? E o PHP MyAdmin. Então ambos eles têm muito recurso para a gente poder trabalhar com eles, tá certo? Então alguém pode perguntar, Rafael, qual é o que tu usa? Eu uso o AMP Server porque eu uso mais no Windows, né? Então, acredito que desde 2011, 2012, mais ou menos, eu já uso o AMP. Bom, então vamos ver como seria para fazer o processo de baixar, né? Que alguém pode estar com dúvidas. Deixa eu só passar aqui. Opa. Para baixar é bem simples. Ao clicar no link, ele já vai redirecionar vocês para a área de download. Não precisa clicar em nada, porque já vai iniciar automaticamente para vocês, tá bom? Ele vai fazer o download do arquivo aqui no cantinho. Vou dar um zoom. Certo? Bem aqui no canto aqui já vai fazer o download para vocês. Como eu já tenho ele instalado, eu não vou fazer o processo de instalação. Mas o processo é igual a qualquer programa. Executou como administrador, avança, avança, instala. Bom, como você já conhece. Então vamos só voltar aqui na apresentação. Então, dando continuidade, pessoal, a gente
vai para essa parte tira dúvidas agora, porque é só da parte teórica, tá bom? E preparei 3 perguntas que são perguntas boas, caso ninguém tenha, eu já trouxe 3, né? Mas assim que a gente fala sobre essas 3, vou abrir um espaço de 5 minutinhos a 10 minutinhos, acho que 5 tá bom demais, para a gente tirar algumas dúvidas caso tenha ficado, tá bom? O PHP, o que significa? Novamente, retornando para a sigla, PHP é um acrônimo que originalmente significava Persona Home Pages, certo? Depois de um tempo e de alguma forma, o acrônimo teve seu significado modificado para PHP Hypertext Processor, certo? Processador de hipertexto PHP, como eu falei para vocês lá no comecinho da aula. Este último é considerado um acrônimo recursivo, porque se referencia a si mesmo, um acrônimo PHP dentro do acrônimo. Então, é como eu falei para vocês, é um acrônimo que chama outro acrônimo. Então, ele fica bem mais interessante. Então, inteligente, confuso, você decide. A segunda pergunta que eu preparei aqui foi: mesmo que o meu navegador esteja mostrando que o nome da página termina como ponto .php, ela ainda é pura HTML? Como é possível? Então vamos lá. Digamos que a gente cria nosso index.php, tá bom? E vocês abrem no navegador. O que vai aparecer para vocês lá ainda vai ser HTML, tá bom? Porque é com base no HTML que os dados tratados com PHP serão exibidos, tá bom? Eu irei mostrar para vocês daqui a pouco como é que a gente utiliza o PHP na prática, mas por enquanto internalizem que vocês irão usar o PHP juntamente ao HTML, igual foi com o JavaScript. A gente criava nossa página com HTML e utilizava o JavaScript para poder colocar algumas funcionalidades no nosso site, tá bom? E por último, a gente tem aqui: mas não é verdade que toda página web se origina no servidor, inclusive as HTMLs puras em arquivos .html? Então a pergunta, resumindo a pergunta, então todas as nossas páginas que a gente acessa não seriam páginas do lado do servidor? Respondendo, sim. Todos os arquivos que compõem um site ficam armazenados no servidor, .html, .css, .php, etc. Mas nem todas elas são processadas pelo servidor. Então a diferença é: aonde ela está é uma coisa, aí onde ela é interpretada, executada é outra coisa. Quando eu falo que a página PHP é processada no servidor, isso quer dizer que era do lado do servidor. Quando o nosso JavaScript era interpretado pelo nosso navegador, ele era do lado, era interpretado no navegador, era interpretado no navegador, do lado do cliente, tá bom? Então, a distinção é: quando é processado no servidor, é server-side. Quando é interpretado no lado do navegador, do cliente, ela é client-side, beleza? Os arquivos HTML e CSS, bem como os arquivos gráficos, são enviados diretamente para o navegador do cliente, sem preocupações sobre o conteúdo deles, certo? Os arquivos PHP são diferentes, porque contêm códigos que serão processados e executados no servidor web. Não é o código PHP que é enviado ao navegador, e sim os resultados obtidos ao ser executados os códigos. Esses resultados são HTML e CSS puros. Então é por isso que quando vocês forem em qualquer página da web,
por exemplo, o YouTube da vida, o Yahoo, o Google, vocês forem apertar F12 ou inspecionar o código, vocês não vão encontrar nenhum código PHP, tá bom? Bora ver na prática. Vamos pegar esse site da SourceForge mesmo. Esse site provavelmente tem algum PHP dentro dele, porque temos formulários de busca, entre outras interações. Então, bora inspecionar esse elemento. Se eu for inspecionar ele, pessoal, a gente vai encontrar só HTML, CSS e talvez um JavaScript, tá bom? Então aqui, ó, HTML, div, form, div, só o que a gente já conhece, tá bom? E por que o PHP não aparece aqui, Rafael? É porque o PHP está sendo executado do lado do servidor. Ele é retornado para a gente via códigos HTML. Então, por exemplo, se eu vier aqui nessa barra de busca e pesquisar qualquer coisa aqui, eu estou solicitando um recurso PHP, um arquivo PHP para fazer essa busca para a gente. Porém, o que retorna para a gente não é PHP, é HTML. É só o resultado da busca. Tá certo? Todos compreenderam essa parte? Sim ou não? Sim. Perfeito. Rafael, uma pergunta. Pode fazer. Se você diz que a gente, por exemplo, na barra de pesquisa, a gente pesquisa, é executado um código PHP, mas retorna HTML, certo? Se Certo. retorna HTML, você já deixa pré-programado no HTML para retornar aquele resultado, ou o PHP já faz isso automaticamente para você? Perfeito. Essa pergunta, pessoal, é muito boa, certo? Porque, assim, como o nosso HTML é uma linguagem de estruturação, onde a gente cria uma barrazinha de cabeçalho, a gente cria todos os elementos, então ela é a parte da estrutura, o esqueleto. Se eu quiser jogar um código PHP para ele retornar dados para a gente, informações, eu tenho que ter uma seção já pré-montada, porque para ficar mais usual, né? Se eu colocar aqui, se eu fosse o dono desse site, pesquisasse antivírus, certo? Pesquisei aqui e retornou tudo isso aqui pra gente, ó. O nome, as observações, a quantidade de comentários, a quantidade de downloads. Tudo isso daqui, pessoal, esses valores são valores obtidos com PHP. E por que eles estão assim, ó, bonitinhos, coloridos, um link, tudo mais? Eles só estão assim porque existe uma estrutura aqui por trás com HTML e CSS que já recebe o valor e já atribui o CSS. Então, respondendo à pergunta do Nadson, sim, é preciso ter uma estrutura prévia para poder receber os dados. Beleza, Nadson? Beleza, cara. Beleza. Então, vamos lá mais uma vez, ó. HTML, estrutura, CSS, o estilo, o PHP, o processo, as ações dentro do nosso site, tá bom? Então, alguém mais tem alguma dúvida? Pode ficar à vontade. Rafael, tu vai Fala. postar essa aula no YouTube? Vou sim. Tô gravando aqui, ó. Pois eu vou estar saindo fora, mas que o celular tá só 1% e o carregador não tá segurando, não. Tranquilo. Então, mais tarde eu coloco o link do YouTube lá no grupo da sala, beleza? Beleza. Valeu, Rafael. Valeu, Davi. Então, pessoal, dando continuidade, vou voltar aqui no slide. Alguém mais tem dúvida? Kevin, Estevão, Bianca, Merislane, Não, Matheus, Álvaro. não. Não? Então, tranquilo. Caso vocês tenham alguma dúvida, a gente pode fazer um tira dúvidas pelo chat depois, que fica um pouco mais fácil de ler as dúvidas de vocês. Vocês podem colocar no chat do Meet, que depois eu dou uma olhadinha. Então, continuando, ó. Até agora, a gente viu só a teoria.
vamos ver na prática um pouquinho como seria a utilização do nosso AMP, aonde eu faço para colocar os arquivos, o que eu tenho que fazer primeiro para poder usar o PHP, tá certo? Já adiantando para vocês, para usar o HTML, bastava a gente criar o arquivo index.html e clicar 2 vezes para abrir com o navegador. Era só isso. JavaScript da mesma forma. Já no PHP eu tenho 2 procedimentos para a gente fazer antes de iniciar a utilização dele, tá bom? Então eu vou minimizar aqui tudo, certo? Deixa eu tirar isso aqui também do meio. Então, seguinte, na minha área de trabalho eu vou procurar o meu programa chamado AMP Server, tá certo? O AMP Server é tranquilo. Clica 2 vezes, certo? Quando você executar o AMP, lá embaixo ele vai aparecer para vocês, ó. Então, local server none of 3 services running. Então tá dizendo que tem 3 serviços rodando no AMP. Nós iremos esperar só um pouquinho até ele mudar de cor, certo? Ele inicia vermelho pra gente, tá bom? E daqui a pouco ele vai trocar de cor. Enquanto isso, vamos no navegador mais uma vez. Tem uma bem aqui do lado, deixa eu tirar esse zoom. Por enquanto, pessoal, pronto, já mudou de cor aqui, ó, certo? Ficou verdinho, perfeito. Os serviços estão rodando. Quando vocês perceberem que está ok o AMP, vocês irão abrir uma nova aba no navegador de vocês e irão colocar o endereço localhost, beleza? Lembrem-se, não é pesquisar no Google, é colocar na URL localhost, beleza? Feito isso, vou colocar o host, ele vai apresentar uma tela como essa, tá ok? Então lembre-se, localhost no navegador. Se ele aparecer lá no Google, por exemplo, ó, vem aqui na parte do Google, localhost. Opa, é porque o meu já está programado para poder abrir aqui. Mas caso você pesquise no Google, vai aparecer a pesquisa normal, localhost lá no Google, tá certo? Outra forma de fazer abrir aquela mesma página é vir no navegador e digitar o endereço local dela. O endereço local é 127.0.0.1. É a mesma coisa do que digitar localhost, certo? E ainda tem mais uma forma. Como seria essa forma? Vou aqui para baixo. Lá no cantinho do computador de vocês, vocês vão procurar o AMP. Clica com o botão esquerdo, certo? E aqui vai ter vários ícones. Basta clicar em localhost que ele vai abrir no navegador padrão de vocês, tá bom? É a mesma coisa. Até aqui ficou alguma dúvida? Sim ou não, pessoal? Pessoal? Repete aí, Rafael, por favor. Na hora. Mais uma vez, galerinha, ó. Deixa eu fechar aqui. Tá caro, ó. Inicialmente, para poder utilizar o AMP para poder codificar em PHP, vocês têm que executar o AMP server primeiramente. Primeira coisa é executar ele. Vocês irão procurar lá no computador de vocês instalado o AMP server, clica 2 vezes. Quando clicar 2 vezes, lá no cantinho do seu computador, irá aparecer esse ícone, porém ele vai estar vermelho, certo? E depois de um tempo que os serviços que estão dentro do AMP forem executados, ele irá trocar a sua cor, irá ficar verde, sinalizando que todos os serviços estão ativos, estão sendo executados naquele instante, beleza? Sabendo disso, aí você pode ir no seu navegador. Opa, abrindo o navegador. Você pode ir no seu navegador, abre uma nova aba
irá colocar o endereço local, que no caso é localhost, certo? Digitou o nome localhost, aperta Enter. Ele irá apresentar esta tela. Beleza? Ainda falei de outras duas formas de abrir essa tela também, que seria digitando o endereço local, seria 127.0.0.1, tá bom? Também vai abrir essa página. E a outra forma seria clicando no botão esquerdo no ícone, vou tirar esse negócio do meio, certo? Botão esquerdo, aqui tem a opção para abrir o localhost também, certo? Beleza? Mais alguém ficou com dúvida? Quer que eu repita mais uma vez? Que eu fico à disposição para mostrar para vocês. Caso não, vocês podem rever no vídeo gravado, certo? E lá dá para vocês reverem 30 vezes até poder entender, tá bom? Voltando aqui à explicação, essa página nos irá mostrar algumas ferramentas, os nossos projetos e quais seriam algumas extensões para poder trabalhar, tá certo? Então, vamos falar aqui sobre as ferramentas, né? A primeira ferramenta que eu tenho, pessoal, é o PHP Info, que nos vai retornar algumas informações sobre o PHP, sua versão, entre outras coisas. O PHP é uma plataforma também que nos irá possibilitar gerenciar nossos bancos de dados, certo? Essa partezinha aqui nós só iremos ver lá no segundo semestre, quando vamos trabalhar com a disciplina PHP e MySQL, bom? Mas por enquanto só saiba que exista. Já aqui do lado eu tenho o Projects, certo? Então esses projetos aqui são projetos que eu desenvolvi há algum tempo, bom? E que vocês irão desenvolver lá no terceiro ano. Aqui está aparecendo os nomes dos projetos, que um é WordPress, WordPress Installer e WordPress Inst. Caso vocês tenham um insight agora sobre o WordPress, sim, o WordPress é base PHP, tá bom? Então, muita gente que cria sites na internet com WordPress ou qualquer outro CMS, eles estão criando sites com base em PHP e eles nem sabem, né? Algo bem interessante. Então, aqui do lado eu tenho alguns apelidos para algumas ferramentas. Aqui do lado eu tenho o Virtual Host, que é o nosso servidor virtual, tá bom? Caso vocês queiram abrir um projeto, venham algum projeto, basta eu fazer o seguinte, tá bom? Então, um zoom. Vocês podem clicar no seu projeto aqui, caso esteja linkado, certo? Ou vir aqui em cima, colocar barra e o nome do projeto, tá certo? Vou colocar localhost, porque deve estar pronto. Já deve aparecer algum projeto meu. Coloquei localhost barra WordPress. Lembrando, ó, WordPress é um dos projetos que eu tenho. Então, clico em WordPress. E vai demorar a carregar um pouquinho. Vou minimizar. Quando carregar, mostrar a vocês. Enquanto carrega, pessoal, podem ficar à vontade para tirar dúvidas ou qualquer outra sugestão que vocês tenham para melhorar a aula ou algo que agregue algum valor, tá bom? Pode ficar à vontade. Rafael, Oi. então quer dizer que esse OneServe é tipo um console para testar o PHP, é para saber se vai dar certo? Exato. Igual Então, no... se eu quiser assim, programar o PHP e jogar na sorte, vai pro servidor só para tentar ali, só uma brincadeirinha para ver se vai dar certo, pode também? Pode ficar à vontade, só que eu acho que dá mais trabalho.
Aqui é muito. Aqui você fez esse processo de instalação uma vez, pronto. É só ficar brincando aqui. Por exemplo, lá no. Eu acho que vocês não viram esse processo de hospedagem de sites, já? Ou já viram algo do Acho que tipo? não. Não? É porque, Tenho tipo, certeza que. quando vocês forem ver essa parte de hospedagem, o processo de você pegar o arquivo e jogar dentro do servidor é um pouco burocrático. Aí dá um trabalhozinho que é um pouco ruim. E aqui não, você faz uma vez e já era. Pessoal, acabou de carregar aqui, ó, certo? Esse projeto aqui foi um projeto que eu fiz inicialmente há 2 anos, eu acho, 1 ano e meio, certo? Esse projeto aqui, ó, é um site de vendas simples. Esse site aqui, ele não tá hospedado. Ele parece estar, né, ó, bonitinho, site normal, parece estar em algum servidor, basta alguém pesquisar que vai encontrar, mas não. Ele tá rodando dentro do meu computador, certo? Simplesmente. Se eu clicar qualquer coisa aqui, qualquer link, qualquer página, ele vai carregar normalmente, tá bom? Porém, ele está dentro do meu computador. Como isso aqui acontece? Acontece graças ao WAMP Server, certo? Que ele vai virtualizar um servidor para a gente. E como é que faz para poder abrir nossos códigos PHP, executá-los, na verdade, no nosso computador? Bora lá. Então, o primeiro procedimento foi abrir o nosso localhost no navegador. Tranquilo. Aí, como é que eu faço para colocar meus arquivos nesse tal de localhost, né? Então, vamos lá. Para fazer isso, temos que abrir o nosso diretório. O diretório responsável por isso, cadê nesse negócio? O diretório responsável por fazer essa nos possibilitar fazer essa inserção de arquivos no nosso AMP, esse diretório aqui, ó. Vocês irão em disco local C, lembrando, isso é para o Windows, tá bom? Quando vocês instalarem o AMP, ele vai aparecer aqui pra gente, ó. Disco local C, o AMP 64. Vou dar mais um zoom. O AMP 64. Esse AMP 64, pessoal, é a pasta onde estarão todos os arquivos do AMP Server. Depois que abriu este diretório, vocês deverão clicar em www, certo? E aqui vocês irão inserir todos os projetos de vocês, tá bom? Bora fazer aqui um exemplo bem rápido. Digamos que eu quero criar deixa eu tirar um pouco desse zoom para não me atrapalhar tanto. Vou criar uma pasta, pessoal. Essa minha pasta vai se chamar aula 1 PHP, beleza? Essa aula 1 PHP será o repositório onde irei colocar todos os arquivos do meu site, tá bom? Então, vamos tentar abrir esse diretório lá no nosso AMP, ver o que acontece. Então, mais uma vez, ó, agora dessa vez eu vou tirar o nome WordPress desse projeto anterior e colocar o nome da pasta, que é aula 1 PHP. Feito isso, pessoal, olha que interessante. Ele irá tirar da ele irá colocar para a gente aqui na tela uma página em branco que em branco não, porque ele tem algumas informações que são os diretórios da nossa pasta, tá bom? Então, index of aula 1.php. Isso quer dizer que nosso diretório ele não tem nada. Tá? Esse tracinho é nada.
eu voltar aqui na nossa pasta e abrir nossa pasta aula 1, não tem nada. Se eu colocar qualquer coisa aqui, ele vai apresentar nesse diretório. Exemplo, vamos pegar aqui uma imagem. Estou até com medo de pegar essa imagem aqui, não sei nem o que é. Acho que é meu CPF. Vou pegar a unidade de trabalho. Eu não sei. Sem título. Parece sem título aqui. Ah, esse REST. Eu peguei o REST, pessoal, uma imagem qualquer. E vou colocar dentro do diretório. Então agora eu tenho uma imagem nessa pasta. Se eu voltar aqui, pessoal, e atualizar nossa página, agora vai aparecer aquela mesma imagem. Beleza? Então cliquei e apareceu a imagem de restabelecimento. Bom? Então, dando continuidade, vocês já podem imaginar que qualquer arquivo que esteja naquela página será apresentado aqui. Tá bom? Se eu pegar e criar um arquivo qualquer, vou pegar esse arquivo chamado reader, tá bom? Aquele arquivo reader, dá um zoom novamente, Ctrl V. Esse arquivo reader aqui que eu acabei de colocar, ele é um arquivo .php, correto? Eu irei agora verificar nosso navegador. Deixa eu tirar um pouco esse zoom. Fica... beleza. Eu vou atualizar aqui nossa página. Opa. Vou voltar mais uma vez. Pessoal, vez ou outra, os nossos cookies do nosso navegador eles podem atrapalhar na execução do AMP, certo? Vou colocar mais aqui. Porque ele acaba guardando algumas informações. E, por exemplo, o nosso arquivo reado.php não apareceu. Vou bem rapidamente aqui limpar o cache do navegador. Para ver se vai solucionar isso. Cache. Não apareceu. Vou abrir um novo navegador. Pera aí, pessoal, bem rapidinho. Localhost. Ele não tá aparecendo no arquivo, estranho. Por algum motivo tá meio que bugando aqui o nosso diretório. Eu vou apagar esse arquivo. Atualizar. Pegar outro arquivo. Colocar na pasta. Testar agora. Apareceu lá. Mas enfim. Ele não apareceu lá. Não entendo o motivo. Mas. Whatever. Não importa agora. O importante é que agora vocês entendam que todo o repositório dos nossos projetos de hoje em diante serão feitos da seguinte forma. Serão criados neste endereço, nessa URL. Vou até colocar para vocês lá no grupo da sala, tá bom? Beleza? Coloquei aqui, ó. Matheus, daqui a pouco eu te respondo, beleza? Ah, beleza, já entendeu, né? Então, pessoal, eu coloquei lá no grupo da sala este endereço aqui, que é o endereço que vocês irão utilizar agora para guardar seus projetos. Quando você acessar este diretório, vocês irão poder criar o seu site aqui dentro, tá bom? Onde pode colocar qualquer nome, tá bom? No projeto de vocês, site 123, cabeça da Amazônia, tanto faz.
Ao abrir sua pasta, vocês irão colocar todos os arquivos dos seus sites lá dentro, tá certo? E agora, pessoal, todos entenderam essa parte? Sim? Sim. Alguma dúvida, alguém? Podem ficar à vontade em perguntar, galera. Vocês perdem o medo de perguntar, eu vou olhar aqui o bate-papo. Desligar. Poxa, Nats, falando do Tinder aqui. Que é isso, Nats? Acho que ninguém fez uma pergunta muito válida, não. Mas enfim, galera. Caso ninguém tenha dúvida da continuidade, caso tenha dúvida na aula gravada, lá no YouTube vocês podem revisar várias vezes, tá certo? Então, pessoal, deixa eu fechar essa aba anônima. Aqui, galera, nós iremos iniciar nossa criação de arquivos PHP e iremos colocar nesse diretório para podermos ver e poder trabalhar com ele, tá certo? Então, vamos lá. Tirar um pouco do zoom, daqui a pouco eu coloco novamente. Iremos utilizar o Sublime, certo? Nosso fiel escudeiro, nunca nos abandona, certo? Deixa eu só fechar esses arquivos aqui para começarmos um do zero. Então, essa parte aqui, ó, vocês já conhecem, fácil demais. Dá mais um zoom. Nosso arquivo aqui, ele não possui nada. É um arquivo em branco, nem tem nem título para ele ainda. Nós iremos salvar esse arquivo lá naquela pasta. Para fazer isso, é simples. Iremos em disco local C, procura a pasta WAMP64, abriu a pasta, procura a outra pasta chamada www e aqui iremos colocar no diretório que a gente criou, ó, aula 1 PHP. Feito isso, tirar um pouco do zoom, eu irei colocar o nome do arquivo, certo? Qual o nome padrão, pessoal? O nome padrão é index, certo? Index.html. Aí chegou no ponto. Quando a gente chega no ponto index ponto, a gente vai imaginar o arquivo que eu vou criar a partir de agora é um arquivo PHP, HTML, JS ou qualquer um outro. Tenha em mente que o index.html ele pode ter códigos PHP lá dentro, porém não é aconselhável. É isso que eu ia perguntar, tipo, o PHP não vai ficar tipo dentro do arquivo do HTML? Isso. Pessoal, esse momento agora é interessante que vocês observem, tenham muita clareza, porque lá no ano passado, muitos alunos se confundiam com isso e acabavam criando arquivos que não eram lidos pelo nosso servidor virtual. Então é interessante que vocês imaginem que, se for um site puramente HTML, usa index.html. Se for um arquivo que será executado dentro do servidor, tem que ser um arquivo .php, certo? Dentro do arquivo .php pode ter código HTML à vontade que ele vai poder interpretar da mesma forma, tá certo? Então aqui iremos usar o .php, certo? Aqui a gente vai escolher o PHP. O PHP também, por exemplo, JavaScript, dentro do PHP também serve? Assim, tem como usar. É gambiarra. A maioria das vezes é gambiarra, mas é interessante poder separar. Aqui vai o nosso JavaScript, aqui o HTML e aqui o PHP. Porém, o PHP é uma linguagem meio feia e ele vai ficar entrelaçado com HTML de todo jeito. Não tem como tirar isso dele, certo? Aí no final, tipo, linka igual, por exemplo, CSS. Você linka para o HTML? Assim, não é bem uma linkagem.
Vocês lembram que lá no CSS com HTML tinha aquela tag link rel style sheet tal 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 tal. Aquela linha ali servia para poder fazer com que o CSS afetasse o HTML. No PHP não. No PHP tem como você criar o arquivo externo também. Por exemplo, temos nosso index.php e temos calculadora.php. Se eu quisesse puxar aquela calculadora .php, a gente não linkaria. A gente fazia um include. A gente incluiria aquele arquivo dentro do nosso index.php, na página inicial. Isso é um conteúdo um pouco mais adiante. Vamos só nos ater agora ao tipo, ao formato, à extensão do nosso arquivo e como criar ele. Daqui a pouco a gente vê sobre isso daí, viu, Paulinho? Tá certo. Pessoal, então, feito isso, colocamos o nome, escolhemos o tipo, podemos salvar. Beleza? Vou tirar um pouco do zoom. Então, pessoal, nós iremos criar um arquivo HTML padrão mesmo. Certo? Então tá aqui. Vou tirar um pouco desse zoom, tá muito grande. Perfeito, ó. Tudo é normal. HTML, header, title, tudo mais. Eu vou colocar aqui pra gente um título. Aula 1. Salvei. Bora ver lá no nosso WAMP. Pronto. Já carregou o nosso arquivo. Ô, Rafael, como assim carregou o arquivo se não tem nada? Tá tudo em branco. Percebam que, como ele se chama index, né? Nosso index, ele vai ser nosso primeiro arquivo a ser lido pelo nosso servidor. Aí já vai carregar pra gente o index, certo? Ó, não tem nada aqui. Porém, eu sei que é o index porque tem o nome aula 1 lá em cima, certo? Então, bora fazer um teste. Eu vou lá no nosso AMP, ou nosso Sublime. E aqui no Sublime eu irei criar outro arquivo, certo? Esse outro arquivo se chama index2, beleza? Então eu tenho o index 1 e o index 2. Só abrir aqui o index 1, beleza? Então, aqui por cima na aba dá pra saber, né? Ó, index e o index 2. No index normal, eu vou colocar uma mensagem, certo? Essa mensagem eu vou colocar Natsu. Então na página 1 tem um Natsu. E na página 2 eu vou colocar meme. Beleza? Salvei uma e salvei a outra. Aqui. Então tenho dois arquivos, um index e index 2. Por padrão deve aparecer somente um, óbvio, né? Se eu apertar F5, qual das páginas vai aparecer? O index normal. Vai ter o nome Natsu. Porque ele vai ler somente o arquivo que tem a nomenclatura index. Tudo que for diferente de index é secundário. Para o servidor, ó, ele não quer nem saber. Ele só vai ler inicialmente o index. É por isso que é tão importante a gente utilizar esse nome. Digamos que vocês criam um site, quer colocar na web e não define um index. Como é que o navegador, como é que o site lá, o servidor, vai poder puxar a página inicial deles? Não tem como. Ele não vai saber. Ele não é nem a mandina, tá bom? Então é por isso que eu tenho que colocar o nome index como identificador. Feito isso, a gente vai dar continuidade e vamos falar um pouco lá da sintaxe. Lembra que lá no nosso slide, deixa eu abrir aqui como ele é. Aqui eu tenho algumas formas de escrever o PHP, não é? Bora utilizar elas aqui para a gente poder brincar um pouquinho lá. Então, aqui eu irei utilizar a mais comum de todas, que é utilizando o menor que, interrogação, PHP e menor que e
ou interrogação e maior que. Então ela é bem parecida com HTML, concordam? Olha aqui, ó. Então isso aqui fecha a tag igual só o maior que, isso aqui abre a tag como menor que. E tudo que tiver depois do nome PHP serão códigos válidos para a linguagem. Tranquilo, pessoal? No caso, esses pontos de interrogação, isso aí é dentro do PHP, é um código deles já, no caso. Isso, é o código dele. É só dele. Então, pessoal, percebam aqui, ó. Lá no começo, eu não tenho um código HTML abrindo e tem um código HTML fechando. O PHP é a mesma coisa. Tem um código aqui abrindo e aqui um fechando, certo? A diferença é, no HTML eu utilizo só uma vez no site. PHP não. Eu posso ter PHP lá no começo, eu posso ter PHP aqui em cima, posso ter PHP aqui no head, eu posso ter a PHP até dentro da tag, ó. Imagina aí, tem um PHP dentro do body, certo? É por isso que eu considero o PHP uma linguagem meio feia, né? Não é legal você fazer a leitura do PHP. É difícil você interpretar ele, certo? Então é por isso que é tão importante que vocês tenham organização, certo? E façam os comentários os comentários dentro das tags. Como assim, Rafael? Os comentários dentro da tag. Vou apagar esse daqui e deixar só do body. Digamos que essa seção aqui, ó, do PHP é uma seção para fazer a exibição de uma mensagem. Então coloco / exibir mensagem. Feito isso, colocando esse comentário, assim que eu bater o olho eu vou saber que essa seção aqui do PHP vai ser responsável por exibir alguma mensagem, certo? Então, se eu salvar e for lá no nosso navegador e verificar, apagando nada, né, obviamente, ele não vai apresentar nada. Por enquanto, a mesma coisa de antes. E esse nome aqui, Rafa, exibir mensagem vai aparecer? Não, porque é um comentário. Tudo que tiver com / é um comentário. E também tem outra forma de comentar, que é a / asterisco barra. Que é a diferença entre esse comentário e esse comentário é que esse primeiro comentário é somente para uma linha. Se eu quiser comentar em uma linha até o final da nossa tela, à vontade. Dá para fazer com um //. Agora, se vocês quiserem comentar várias linhas, você utiliza / asterisco barra. Tá bom? Então isso aqui é só para vocês saberem como colocar comentários. Então vamos aqui começar a falar do básico, que é nosso Hello World, né? Que toda linguagem tem que ter. Para fazer isso no PHP, basta utilizar o comando echo, beleza? Nosso eixo em português. Então a gente coloca o comando echo e entre aspas duplas eu vou colocar a nossa mensagem qualquer. Eu vou colocar o nome aqui Paulo. Então coloquei o nome Paulo, salvei. O que é que vai acontecer? Vamos lá testar, ó. Apareceu o nome Paulo. Eu vou tirar aqui esse zoom para vocês verem uma coisa. Ele vai aparecer, ó, no tamanho padrão de qualquer navegador, a mensagem, certo? Rafael, como é que faz para colocar essa mensagem aqui dentro de um título? No H1, H2. Vamos lá. Poxa, Rafael, tá colocando HTML dentro do PHP? Tô demais. Vejam aí, ó. Então, tô colocando códigos HTML dentro de um código PHP. Vamos ver lá como fica.
Perceberam que já houve diferença, já deu para trabalhar um pouco do PHP dentro, um HTML dentro do PHP. Então, isso só é possível porque eu estou utilizando um arquivo index.php, certo? Outra coisa bem interessante a se falar sobre o echo ainda é que eu posso fazer da seguinte forma.